me leva mel num canto. E eu aproveitei, né? Aí teve um lá que tinha uma moto e tudo. Eles fazem, lá a situação é tanta que eles fazem compra uma vez por ano. Uma vez por ano. Aí ele me botou numa moto e saiu na Chapada. Aí eu falei, vamos sair, vamos ver. Eu falei, vamos. Vamos mesmo, vamos. Eu falei, vamos embora. Aí eu agarrei vamos embora. Irmão, chegou num lugar, irmão, viu largato, não é isso? O largato. Largato. Mas parecia um crocodilo, irmão. Enorme. Eu falei, irmão, o que é aquilo? Ele falou, é um largato. Eu falei, não é. Irmãos, era um monstro. E eu falei, irmão, isso é bobagem, isso aqui é para lá e para cá, isso é besteira, isso é comum aqui. Aí eu fiquei pensando, irmão, se tem isso aí, pode ter uma onça também, né? Eu falei, vamos voltar, irmão, para o povoado. Irmão, que lugar? Assim era um povoado da experiência que eu vou contar agora. Era um lugar de pouca habitação. E ali tinha um homem que habitava ali, e ele tinha um certo conceito ali naquele povoado. E o conceito que se tinha desse homem é que ele era um homem sábio. Falava pouco, mas quando falava com conhecimento de causa. E também existia naquele povoado um homem que tinha uma chácara, um sítiozinho pequeno, e ele trabalhava no arado da terra pequena com boi. E um belo dia, porque o dia não tem culpa disso, né? O boi morreu. Irmãos, a partir daí, a situação ficou terrível para ele. Porque o boi era a ferramenta de trabalho dele. E ele falou, e agora, como é que vai ser? E agora? Ele tinha um filho dele, ele falou, meu filho, e agora, como é que vai ser? E você já viu quando você tem um problema e parece que aquilo se torna o centro gravitacional da sua vida? Tudo que você faz está em torno daquilo, você vai almoçar até pensando naquilo. Vai dormir, está pensando naquilo. Está aí na igreja, está pensando. Já viu? Parece que o problema te absorve. Há um poder de sucção. E você não consegue pensar em outra coisa. Assim era aquele homem. Não conseguia pensar em outra coisa. A não ser no falecimento do seu boi. Que era a sua ferramenta de trabalho. E ele ficou chateado. Ele já estava entrando em depressão, irmão. O estado emocional daquele homem estava arrasado. Ele não tinha mais senso de humor. Não tinha mais paz, tranquilidade. Aí que ele lembrou que naquele povoado tinha um homem que era sábio. Ele falou, vou lá. De repente, esse homem tem uma palavra para mim, não é? Uma palavra de efeito ali, que venha causar surtir um efeito, vem me restaurar. Aí chegou lá, encontrou um homem, simples, sentado. Ele falou assim, olha, eu estou passando por uma situação tremenda, eu tenho um boi, tenho um sítio, eu trabalho com meu boi no sítio, mas infelizmente o meu boi morreu. E olha, eu vou dizer para o senhor, ele era a minha ferramenta, como é que eu vou arar aquele terreno? Eu estou desesperado, eu não consigo mais pensar em outra coisa. Começou a chorar, eu não aguento, não penso em outra coisa, parece que a minha vida acabou. A pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida foi eu perder o meu boi. O senhor não concorda comigo? O sábio olhou para ele e disse, pode ser que sim, pode ser que não. Aí ele olhou para o homem assim, é só isso que o senhor tem a me dizer? Só isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu venho aqui, abro a minha alma para o senhor, derramei a minha alma, contei toda a minha história, estou com o coração dilacerado, conto minha história, e o senhor vem dizer para mim, pode ser que sim, pode ser que não. É isso? O senhor é o sábio aqui? Isso é coisíssima, sabe coisíssima nenhuma. Dá licença, eu não volto mais aqui. E saiu revoltado, xingando, e lagarto, barata, tudo, falando, tudo. Foi para casa, falou com os amigos, que sabe coisíssima nenhuma. Passou-se uns dias, ele encontrou um cavalo e teve condições de comprar o cavalo. E começou a trabalhar com o cavalo no arado. Só que ele percebeu que com o cavalo ele estava produzindo 10 vezes mais do que com um boi. E isso deixou ele muito o quê? Eufórico, feliz, satisfeito. E ele vibrou, meu filho, que beleza! O cavalo está produzindo 10 vezes mais do que o boi que morreu. Sabe de uma coisa? Foi melhor o boi morrer. Aí quando ele falou isso, ele lembrou de quê? Pode ser que sim, pode ser que não.
Aí ele falou, eu vou lá me redimir. Poxa, eu falei tanta bobagem daquele homem, e o homem estava certo. Aí chegou lá, e você já viu quando uma pessoa está errada e chega perto do outro? Parece um cachorrinho com a rabinha nas pernas, né? Nem aquele jeitinho humilde, né? Aí ele chegou lá. Todo com jeito, né? Cheio de jeitinho. O senhor sábio, eu vim aqui, eu queria pedir desculpa ao senhor, porque, sabe, eu fiquei muito aborrecido com o senhor. Eu vim aqui, contei toda a minha história para o senhor, que eu perdi o meu boi, que era a minha ferramenta de trabalho, e o senhor, eu pensei que o senhor ia falar, e eu me enchi com as suas palavras, e o senhor simplesmente disse, eu disse para o senhor que foi a pior coisa na minha vida, foi perder o boi, o senhor disse, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não fiquei satisfeito não, e saí daqui malhando o senhor. Mas sabe de uma coisa, eu encontrei um cavalo, porque o cavalo é mais barato que o boi, pode produzir, pode ter carne, tá, é mais caro. E eu compro um cavalo, mas só que com o cavalo eu estou produzindo 10 vezes mais. Então eu cheguei à conclusão que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi comprar um cavalo. O senhor concorda agora comigo? Qual foi a resposta, irmão? Foi isso só, irmão. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí ele parou, olhou, o senhor está brincando comigo. O senhor me respeita. Eu não sou criança, o senhor me respeita. Eu tomei conhecimento que o senhor é homem sábio. Vim aqui, abri minha alma para o senhor, falei da minha insatisfação, saí daqui xingando porque o senhor falou só, pode ser que sim, pode ser que não. Mas depois eu constatei que o senhor estava certo. Adquiri um cavalo e agora as coisas estão funcionando, estou feliz. E eu vim aqui, uma atitude de humildade, viu essas humildade? Pedi, mas o senhor pode ser que sim, pode ser que não. O senhor não leve a mão não, o senhor tem problemas, hein? Dá licença, não volto mais aqui. Foi embora. Começou a trabalhar, a produção começou a melhorar, e tinha um filho dele, o filho dele trabalhava. Só que um belo dia, o filho dele, andando no cavalo, o cavalo disparou, o filho caiu e quebrou as duas pernas, literalmente quebrou as duas pernas. O filho era o braço direito dele. Ele ficou chateado. E agora? Imagina que teu filho quebra um dedinho, já é para entrar em pânico, né, irmão? Quebrou as duas pernas. E agora como é que vai ser? E meu Deus do céu, agora o meu filho, eu preciso dele, meu braço direito, com essas duas pernas quebradas, e aquela tristeza, aquela angústia, e a coisa ficou, parece que pior. Aí ele lembrou de quê? Sabe? Rapaz, o homem tinha razão. Eu vou lá. Foi lá. Aí chegou mais humilde ainda, né? Com licença. Eu não sei nem como começar. Mas sabe o que acontece? O senhor tem razão, sabe? Eu adquiri o cavalo estava produzindo 10 vezes mais, mas por causa do cavalo, meu filho quebrou as duas pernas. Então isso para mim não é interessante. E a conclusão que eu cheguei, meu filho trabalhou comigo, nunca quebrou perna nenhuma, e esse cavalo vem, meu filho cai e quebrou as duas pernas. Sabe de uma coisa? O senhor está certo. A pior coisa foi ter comprado esse cavalo. O senhor concorda comigo? Falou já nem esperando que o homem falasse comigo. E o homem falou assim, ó, pode ser que sim, pode ser que não. Ele falou, ele parou, olhou. Não é possível, pelo amor de Deus, o senhor está brincando comigo. Eu só voltei aqui, o senhor ainda continua com essa conversinha de pode ser que sim, pode ser que não. Só pode ter certeza de uma coisa, eu dou minha palavra de homem. Eu não volto nunca mais. E nem quero olhar para a sua cara. Que conversa de sábio, o senhor parece um robô, o senhor está falando, pode ser que sim, pode ser que não. Sabe coisa assim, mas saiu revoltado, chateado e foi para casa. Uma semana depois, uma junta militar, estourou uma guerra civil, uma junta militar surgiu no povoado, recrutando ali os jovens para a guerra. E o único que não foi morrer na linha de batalha, na frente da linha de batalha, foi o filho dele. Por quê? Ele estava com as duas pernas quebradas. Aí lembrou mais uma vez pode ser que sim, pode ser que não. Eu não sei qual é o seu problema, você não sabe qual é o meu. Esse problema que está assolando a sua paz é um espinho na tua carne.
E você vai dormir, e muitas vezes pela madrugada, quem sabe, derrama suas lágrimas, as lágrimas mais secretas, que ninguém sabe o porquê, o histórico de cada lágrima. Mas Deus sabe, Ele conhece o porquê, as causas. E você não consegue se sentir satisfeito com essa situação, você quer uma explicação já imediata, e a resposta nunca vem, o esclarecimento nunca aparece. Isso te deixa até meio perplexado, complexado. Será que eu não sou filho de Deus? Será que Deus abençoou mais o fulano? E fica fazendo comparações com o irmão do lado. O fulano, eu não vejo, e está tudo bem, comigo é diferente. Por que isso? Por que aquilo? Quem sabe algumas pessoas chegou até a conclusão que a sua vida é um fracasso. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Talvez essa situação que você está vivendo, Deus tem um plano coletivo para salvar toda a humanidade, mas para cada pessoa Ele tem um plano singular. Os métodos que Ele utiliza para alcançar uma pessoa podem ser diferentes dos métodos que Ele utiliza para alcançar outras pessoas. Muitas das vezes Deus permite situações, não que Ele queira, mas é que Ele vê que não existe outra alternativa. Ele conhece a tua estrutura e sabe como é a tua personalidade. Ele sabe que é daquela maneira que Ele vai te... Aqui. Por isso que a Bíblia diz que é melhor você entrar sem um braço, sem uma perna, sem um olho, se arrastejando, que nem um animal, mas chegar no reino dos céus, do que você ter um corpo inteiro e ser lançado no inferno, no lago de fogo. Por isso, irmão, eu e você não entendemos nada. Há um ser superior que sabe de todas as coisas e nós precisamos fazer que nem Jó. Ele me deu, Ele me tirou, eu não sei porquê, ainda que Ele venha me matar, eu vou esperar nele. O negócio é difícil, irmão. Continua. Está doendo? Continua. Você subiu uma montanha, não pode descer agora. Você já andou demais, já subiu demais. Continua. Um dia os teus olhos vão contemplar a glória do Senhor. Está escrito que aquele que tiver fé verá a minha glória. Os céus e a terra podem até passar, mas a palavra desse Deus, que faz o sol brilhar por séculos e mais séculos, sem que ninguém vá lá colocar o combustível nele, é um Deus de palavra, irmãos. É um Deus zeloso com a sua palavra. As plantas, as flores podem secar, mas a palavra de Deus nunca. Deus tem uma promessa para a tua vida e para a minha. E sabe qual é a promessa, irmão? De um dia nos levar para um lar onde a paz é plena e absoluta, onde a felicidade nunca vai encontrar termo, nem fronteiras, e nunca vai sofrer interferências. Glória ao nome do Senhor. Louvado sejas eternamente o nome desse Deus que promete, e Ele é fiel, autossuficiente para cumprir com as suas promessas. Você não vai entender tudo. Eu não vou entender tudo. Por que minha cunhada morreu daquela maneira? Mas um dia eu quero ver os sepulcros se abrir, e eu quero ver Sônia reluzente, alegre e feliz, para viver uma vida eterna com o nosso Deus. Por isso, irmão, talvez esse problema que você está enfrentando pode ser ruim, pode ser terrível, mas pode não ser. De repente, há um porquê que Deus permitiu isso. De repente, essa circunstância que você vive, não estou dizendo que